Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez para o nosso Conexão Saúde do canal Saúde Farma Ponte. Desta vez nós teremos aqui como convidados um casal, olha que novidade sensacional, né? Nós estaremos com a Maristela Junqueira e o Fábio Junqueira e nós vamos falar sobre saúde na gestão de negócios e na gestão emocional. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, tenho certeza que vai ser muito legal. Bom dia, obrigado por terem vindo, né? Bom dia, Daniel. Que show de bola. Pessoal, ajudem a gente com o like, ajudem a gente com a inscrição e sem mais delongas desta vez, que o assunto vai render demais. Roda a vinheta! Pessoal, vocês vão ver que eu estou um pouco mais agitado do que o normal hoje, é porque o assunto realmente me estimula demais. Eu adoro esse assunto, sou suspeito para falar. Conheci a Maristela faz coisa de uma semana, 2 semanas, né, Maristela? O Fábio eu estou conhecendo hoje, agora, pessoalmente agora. Já colocou na prova de fogo. Né, mas já é, né, já chegou chegando. Mas também ouvi falar muito através da Maristela, são um casal, né? A gente até citou um livro aqui, Casais Inteligentes se Desenvolvem, né? Crescem e enriquecem juntos e vão nos ajudar com esse assunto que tem tudo a ver com saúde e bem-estar, né? Se apresentem, por favor, rapidinho pra gente saber um pouquinho de vocês. Bom dia, pessoal. Eu agradeço ao Daniel o convite. Eu sou a Maristela Junqueira, casada aqui com o Fábio Junqueira, mãe de 3 filhos, empresária, empreendedora, né? Aí, amo pessoas, né? Eu descobri que eu adoro trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas. Muito né? bom. E a gente está aqui para contribuir. Bom, eu sou o Fábio Junqueira, casado com a Maristela, o mesmo pai dos 3 filhos. Sou gestor de negócio, consultor e mentor de empresários. Sensacional. A razão e a emoção, não foi isso que a gente falou? Exatamente. Legal. Polo positivo e negativo da bateria. Vai ter briga pra ver quem que é o negativo? Será? Não eu pode. Posso assumir o negativo, né? eu vou correr menos riscos. Eu não entro numa briga que eu não posso ganhar. Oh, aí sim, hein? Que jogo duro, hein, irmão? Caramba, isso aí. Bom demais, bom demais. Pessoal, por que a gente tem variado as questões de assunto? Primeiro que a gente quer crescer o canal, então, por favor, nos ajudem com essas questões do canal, né? O canal Conexão Saúde, ele tem um objetivo muito grande, que tem a ver com a missão e a visão das nossas empresas, das empresas envolvidas, que é chegar nas pessoas e levar bem-estar. Então, comentem, façam perguntas, nós temos o carinho de responder todas as perguntas que chegam até nós através do comentário. Eu tenho o contato, né, dos nossos convidados, eu respondo. O seu Marcos, que é o nosso diretor, está lá atrás da câmera lá, também nos ajuda com essas perguntas. Perguntem, vai engajar, compartilhem, vai acontecer e a gente vai chegar na nossa visão, na nossa missão. Meus queridos casal, né, o casal aqui presente, vamos começar com as perguntinhas que a gente combinou então, não é? Surpreenda a todos com a importância de saber o que é gestão. Então vamos lá. Gestão, meta, plano de ação e execução. Qualquer coisa fora disso aí estão falando baboseira. Se você partir de qualquer princípio administrativo, serve-se meta, plano de ação e execução. Só que aí essa gestão ela pode ser feita em qualquer departamento, seja na física, na pessoal ou na emocional. Coloque primeira coisa, uma meta. Crie o plano de ação, que é como eu farei, e depois execute. Só que se nesse meio tempo você precisar mudar a rota, você altera o teu plano de ação. O que não pode é chegar no final do mês e querer alterar o seu plano de ação. Simples e objetivo. E assim, é muito importante que tenha clareza, né? Porque às vezes a gente tem um plano de ação, mas a gente chega num determinado caminho que a gente fala, cara, não está funcionando. Então, não tem problema mudar a rota. Sim, né? Tanto que existem muitas empresas que chegam assim, olha, o alvo é tanto.
Tá? Hoje temos que atingir isso. Ok, mas como vamos atingir isso? Quais são os canais que a gente vai atingir? E aí vamos para execução. Esse é o acompanhamento. Serve para tudo da vida? Tudo. Ou é só impressão minha? Que Não. isso serve para qualquer esfera da vida? Geral. Eu tenho uma filha, ela vai fazer uma prova. Filha, qual é a nota que você quer tirar? Pai, eu quero tirar 10. Então, para 10, vamos criar o plano de ação. Precisamos estudar assim, 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 assim. Vamos para execução? Vamos para execução. Preciso de uma alavancagem, preciso de um empréstimo. Estou com um problema em casa. Primeira coisa, estou com um problema em casa, de ordem emocional. Briguei com a minha esposa. Então vamos lá. Briguei com a Maristela. Vai gerar um Qual, corte bom. qual é a meta? Preciso resolver a briga. Para começar. Vou criar meu plano de ação. E depois eu parto para execução. Por que muitos casais acabam brigando e passando tempo? Justamente por falta de gestão. Concorda, Marista? É assim, o que eu vejo muito, né, precisa ter o emocional bem equilibrado, né? Porque a gestão, você não faz a gestão assim, deixa a vida me levar. Então, gestão é realmente você trazer consciência para sua vida. Qual que é o problema que eu tenho? E como que eu vou resolver isso? Né? Então, Onde que está o problema? A né? gestão é você ter primeiro clareza, consciência daquilo que você precisa resolver, né? Seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. E segundo é você, eu tenho um problema, e aí como eu vou fazer? Então, você precisa realmente pensar ali no seu emocional. Não é como o Fábio sempre fala na famosa música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar? Vida leva, eu odeio essa... Não odeio essa música. Eu não gosto da ideia. Ela tirou, seja, ela tirou a minha frase de contexto. A minha frase contextual é o seguinte: por que toda empresa precisa ter uma meta, precisa ter o plano de ação e execução? Porque a única empresa que eu conheço que ganha dinheiro deixando a vida me levar é o nosso cantor Zeca Pagodinho. É o próprio. Então, ele ganha dinheiro com isso. Os outros, se deixar a vida me levar, não vai fazer dinheiro. E tem uma informação muito importante hoje que os empresários às vezes não se dão conta, né? Tem uma pesquisa que foi feita que fala que antes da empresa quebrar financeiramente, a empresa já quebrou emocionalmente. Quebrar emocionalmente. Então, a falta de capital é o último passo dentro de uma empresa, né? Antes do capital quebrar, tem muita coisa. Às vezes o empresário está com problema emocional, está com problema no casamento, está com problema com os filhos, está com problemas pessoais, e aí acaba impactando dentro da empresa. Então, quando o empresário fala, eu fechei a minha empresa, eu quebrei a minha empresa, por quê? Porque por conta da situação do país, vem muito lá atrás a questão do emocional. Quais são os sinais que nós precisamos ficar atentos com relação a essa fratura emocional, tanto nos negócios quanto na vida pessoal? Vamos lá. Primeiro, se a gente for colocar, eu pego as crianças de 2 a 13 anos. Ali foi criado a base dela. É ali que tem os problemas emocionais, os problemas financeiros, as crenças que foram implementadas. E claro, eu falo para todos, o pai, a mãe, a avó e o vô fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham. Ok, eles entram numa vida de adolescente, onde ele já tem uma base formada. Isso eles podem se corromper e aí depois eles entram no mercado de trabalho. Então eles chegam no mercado de trabalho desestruturados. E aí o que eu preciso? De tempo, paciência, persistência e resiliência para não apagar aquelas crenças, mas empilhar crenças novas para que esse ser humano possa evoluir. Por isso que tem muita gente dentro de empresa que não evolui. E aí eu vou te contar algo, Daniel, bem interessante. Toda consultoria minha, apesar dela ser pautada 100% para o financeiro, o meu primeiro P que eu trabalho dentro de uma empresa são pessoas. Todo mundo olha assim e fala, peraí, mas você não é gestor? Eu falei, sim, gestão é a última coisa. Primeiro eu trabalho pessoas, depois processos, depois produtos, por último eu faço a gestão. O segredo está nas pessoas.
Legal, a praça tá lá no fim. Exatamente. E aí que vem a questão das empresas. As empresas vão contratar, porque uma empresa não é feita de quatro paredes, empresa é feita de pessoas. E aí é onde muitos gestores acham que vão fazer uma contratação e encontram os profissionais prontos no mercado. Que E não não tem. encontram. Não encontra. Então, quando você gestor, quando você vai fazer uma contratação, você já tem que ter na sua mente que você vai precisar investir tempo e energia para que você possa desenvolver esses profissionais. Imagina se eu vou contratar o Daniel. O Daniel vem para minha empresa, por mais que ele tenha experiência de 10 anos em outra empresa, pensando que ele passou 10 anos trabalhando numa outra cultura, de uma outra forma, com outros valores. Imagina que ele vem para dentro da minha empresa. Quais são os valores e quais são os pontos que ele vai trazer para dentro da empresa? Pontos de uma cultura de uma outra empresa. Né? Então, é muito importante que na contratação você faça um alinhamento. Né? E esse alinhamento é, qual é a sua expectativa ao vir para a minha empresa? O que você espera? O que você está buscando? Inclusive, uma das alterações que nós fizemos, isso fica uma dica para todas as empresas, é o quê? Mostre a sua cultura no primeiro dia que o candidato for aprovado. Ou mostre antes, para ele entender se faz sentido ele entrar nessa empresa. E a gente chega numa coisa muito importante, que é a questão da construção da cultura. Né? Então, eu acho que tem tudo a ver com a participação de vocês na empresa. Tem muita empresa que vocês chegam, olham, percebem e verificam que ela ainda não tem uma cultura construída? Então, todas as empresas, elas têm a cultura. Todas, 100% das empresas. Tem. A cultura é tudo aquilo que o dono tolera. Muito bom. Foi uma pergunta capciosa, me desculpe. Foi uma pergunta capciosa, porque eu sempre falo com... Eu também tenho um trabalho, né, um trabalho que envolve palestras, e eu sempre falo, a cultura sempre está lá, mas nem toda cultura é boa. Exatamente. Não é verdade? Entre os povos da Polinésia ainda existe a cultura do canibalismo. E já vou avisar, Daniel, não tem como você alterar uma cultura de uma empresa sem dois efeitos colaterais. Primeiro, entender se o responsável está a fim de mudar a cultura, porque ele é o primeiro a chacoalhar. E segundo, toda mudança de cultura se prepara, vai ter mudança no time. Com certeza absoluta. Maristela, né, não é pessoal, né, nós estamos nos conhecendo hoje, eu já tive o prazer de tomar um café com a Maristela, né, no office dela, nos falava assim, o nosso maior desafio está nos cargos altos, correto? Exatamente, porque a mudança vem de cima, né? Então, o líder, ele precisa estar aberto e sujeito à mudança, porque se ele não estiver aberto, não vai mudar. E aí, sim, ele deixar claro ali para os profissionais. E é muito importante, a gente falando de saúde, é muito importante a gente já fazer esse alinhamento na contratação. Porque o que acontece hoje? Os líderes fazem a contratação, não tem clareza, esse profissional ele vai entrar dentro da empresa, ele não sabe como funciona, e aí, ao decorrer do tempo, as coisas vão sendo impostas para esse profissional, e aí esse profissional chega e fala, mas eu não concordo. Mas eu não acho certo. Tá, mas deveria ter sido explicado lá na contratação, né? Porque aí o que acontece? Gera um desgaste muito grande, é onde as pessoas acabam adoecendo dentro da empresa, porque, nossa, eu tô numa empresa que eu não concordo, eu tô numa empresa que eu não acho certo, eu tô numa empresa que eu não gostaria de estar fazendo isso. Só que lá no começo deveria ter tido esse alinhamento. São as leis da mecânica. E... o atrito precede o desgaste. Exato. Inclusive, nós temos 20 anos com a empresa própria. Eu tenho funcionários de 19, 15, 17, 18 no mercado que ele tem a segunda maior rotatividade do Brasil de profissionais. E os meus funcionários, eles ficam muito tempo. Por quê? Primeiro, você tem uma cultura forte. 2, nós batemos na cultura. E 3, nós dividimos a nossa empresa em 3. Primeiro, entender o emocional. 2, entender o financeiro. E 3, entender que o profissional, ele não tem como separar o profissional do pessoal.
Os dois andam juntos. E se a empresa ela tem esse cuidado e a gente consegue blindar o profissional ele não está lá mais por dinheiro, e sim por um propósito, porque ele vê crescimento, independente do que ele está fazendo de grana no momento. Que sensacional, hein, gente? Olha só, vocês estão assistindo e pensando o que tem esse assunto hoje a ver com saúde e estão descobrindo que tem tudo, absolutamente tudo a ver com saúde. É 100% emocional. 100% emocional. 100% emocional. Maravilhoso. Eu vou puxar. A gente colocou. Vou confessar que a gente fez um chuncho, né? Antes aqui. A gente combina as perguntinhas, né? Para ter para as coisas também não saírem, né? Do tempo que a gente quer. Do nosso objetivo, né? Da nossa gestão do podcast, não é isso? Legal. Mas eu vou puxar uma coisa aqui que foi muito legal. Que é assim: a gente numa conversa. Me foi passado o seguinte: olha, em um determinado momento eu percebi que as pessoas não prestavam atenção nem naquilo que elas estavam comendo, não é verdade? E eu sugeri a redução do tempo de tela, pelo menos no momento em que as pessoas estavam comendo. O que vocês veem hoje de influência negativa naquilo que nós recebemos através das telas, na questão da saúde das pessoas, quanto à gestão e quanto ao emocional? Dentro da nossa empresa hoje, a gente tem essa preocupação muito grande com a saúde emocional dos nossos profissionais, né? Não só a saúde emocional, como a saúde física, né? E a gente entende que hoje as pessoas estão adoecendo, né? Dentro das empresas. Então, a gente começou a implementar, e isso vem hoje... começa a partir da contratação. Então, aquilo que eu falei lá de alinhamento já começa na contratação. Eu deixo muito claro como que nós trabalhamos dentro da nossa empresa, aquilo que pode e aquilo que não pode, né? Ninguém é obrigado hoje a aceitar nada, mas a partir do momento que ela entra para dentro da nossa empresa, ela já tem a consciência que a gente vai cuidar dela. Então, para que a gente possa cuidar desse profissional, a gente já tem várias coisas, que é como se fosse o nosso filho. Tem coisas que os nossos filhos querem, mas eles não podem fazer. Então, dentro da nossa empresa, a gente começou a criar realmente ações que possam trazer bem-estar, que possam trazer produtividade e que possam trazer desenvolvimento dentro da empresa. E uma das coisas, e existe vários estudos e pesquisas que falam que hoje essa geração está ansiosa, né? Essa geração, ela está adoecendo por conta do uso excessivo das telas, né? Então, é a mesma coisa, tudo que é excessivo, né, faz mal, prejudica. É a mesma coisa falar assim: mas hoje a gente trabalha com tela, hoje ninguém vive sem celular. Tá, a gente não vive sem fazer atividade física. Se a gente quer ter uma qualidade de vida, a gente precisa se alimentar bem, dormir bem e fazer atividade física. Com certeza. Mas se eu fizer muito atividade física, isso vai me prejudicar. Vai se machucar. Então, é a mesma coisa na questão do uso da tecnologia. Se você não tiver um limite, isso vai te prejudicar do que te ajudar. A diferença do remédio e do veneno é a quantidade. Exatamente. Agora eu vou mostrar quais são as vantagens que tem diminuir o uso de tela. Primeira coisa, como a Maristela posicionou, ansiedade. Você automaticamente baixa a ansiedade de qualquer profissional. 2, o risco de erro cai muito. 3, ele entende que várias pessoas falam a seguinte frase: algo mais valioso do profissional, da pessoa, é o tempo. Eu falo que não é o tempo. O ativo mais valioso é a atenção. Exato. O tempo ele é o segundo. Então eu falo para eles, a partir do momento que você está disponibilizando o seu tempo, a sua atenção está travada ali. E a partir do momento que a sua atenção está ali, você vai ter problemas psicológicos, problemas emocionais, baixo desempenho. E quando chegar no final do mês, você nem sabe por quê. Porque isso daqui, queira sim, queira não, 2% utilizam para rentabilizar. 98% da galera que utiliza celular, infelizmente, é para passar o tempo. E para consumir, né? E para consumir. Então é 2% estão vendendo, 2% estão vendendo, 98% estão comprando. Eu falo para eles, vocês querem estar de qual lado? Do que está comprando ou do que está vendendo?
É aquela pergunta que a gente tem que fazer sobre tudo, né? Não é o que, não é só o que, é o que eu estou fazendo com o que. E eu queria até complementar, Daniel, que eu fui buscar conhecimento, não é da minha cabeça, não é inventar, eu decidi tirar o celular de todo mundo. Não é isso. Ela é a malvada. Não. Eu fui A estudar, bruxa. eu fui buscar conhecimento e aí eu fiz um treinamento de Mindfulness. O que é Legal. Mindfulness? Mindfulness é simplesmente a consciência do aqui e do agora. Né? Quantas e quantas vezes a gente está em um lugar, mas a nossa mente está em outro. Ó, E não é diferente dentro das Sim. empresas. até uma informação importante, 92% de assertividade a gente teve. Isso. Que maravilha. Vou explicar de que forma. Primeiro, funcionários mais calmos. 2, funcionários mais amigos. 3, menos problemas em casa. Olha só para você ver como a redução do celular, o que melhorou na vida do profissional. E automaticamente, se o profissional se sente melhor, ele se sente melhor em casa, se sente melhor no trabalho. O resultado vem muito mais fácil. Fantástico. E a questão do celular, assim, que eu acho que é muito profundo, porque a gente só falar, a gente proibiu o celular, vai ficar polêmico, né? Mas a ideia não é isso. A ideia é realmente mostrar quais são os benefícios, porque justamente essa questão do mindfulness, de você estar aqui no agora. Quantas vezes a gente chega em casa, né? E aí a gente cansado, a gente vai, senta no sofá e pega a tela. Para descansar. A gente se alimenta Ironia, né? mal, né? Se alimenta mal. E na nossa casa a gente fez isso, a gente cortou tela da mesa, né? Então hoje ninguém senta, até quando vem visita, já tem a regrinha lá em casa, ninguém pode levar celular, porque a mesa é um momento ali de família. de comunhão mesmo. Até os filhos, eles têm 2 horas dia de Certo. tela. E aí vai ser dividido entre parte do trabalho que precisa do computador, parte de um momento de diversão e parte de algo que eles vão assistir para eles estudarem. Mas é tela. Gestão. Gestão. Qual é a meta? Preciso Gestão. reduzir a tela. Eu É não isso. consigo zerar. Eu seria hipócrita de eu dizer que eu não dou um celular para minha filha. Eu seria claro. hipócrita. Todos fazem. Só que se a gente puder conduzir, diminuir, até para crianças, a ansiedade da criança baixa absurdamente. Com certeza absoluta. Que papo sensacional. Eu vou usar aqui, vou quebrar a quarta parede e falar com o nosso diretor. Vai ter que trazer os caras de novo, senhor Marcos. Vai ter que trazer eles de novo. Não tem jeito, né? Nós estamos já na reta final. Quero lembrar as pessoas presentes que no mês que vem, no dia 13 de dezembro, né? Nós teremos a nossa corrida Farmaponte, tá? Então, nós vamos colocar aqui na tela, na nossa edição, algumas informações sobre a corrida, né? Eu nem me lembro ainda aí se está em tempo das inscrições, eu até acho que acabou. Mas acompanhem essa corrida Farmaponte no dia 13. Se você não vai correr, estão convidados, vão para lá conhecer a nossa corrida, uma das maiores corridas do estado de São Paulo. É um evento familiar, seguro, sensacional, com inúmeros parceiros. É uma feira, uma festa maravilhosa, muito saudável, muito boa. Vamos fazer considerações finais para a gente fechar com chave de ouro. Vamos lá. Hoje, né, eu tenho, é claro, né, hoje eu sou uma pessoa diferente da de ontem em vários aspectos, né? Mas eu li um livro nesse último mês que eu tinha lido quando eu era muito jovem, era muito garoto, né? Que chama-se Mais Esperto que o Diabo, né? Do Napoleon Hill. E ele relata ali, em um determinado momento, quando a gente fala sobre esse escritor, né? Ele relata que no momento preciso da carreira dele, que ele resolveu realmente tomar as rédeas das coisas que ele faria, ele se hospedou num hotel que ele sempre sonhou e arcou com aquela hospedagem caríssima, né? O Jim Carrey também fala que no começo da carreira dele, ele fez para ele mesmo um cheque de $1 milhão, e isso diz muito sobre as questões de crença e fé. E olha só, eu sei que crença e fé são coisas importantíssimas para você, e eu quero tocar como a última pergunta do nosso podcast, resposta aí para a gente gerar
um corte emocional para as pessoas. O que vocês têm para falar sobre crença e fé na gestão e na vida emocional e na saúde das pessoas quanto ao nosso assunto de hoje aqui? Perfeito. Para o ser humano, eu colocaria numa escala de 3. Todo ser humano, se partir dessa escala, ele vai prosperar em todas as fases. Primeiro, trabalho espiritual. Depois, trabalhe o corpo. Quando você trabalha o corpo, você consegue trabalhar a mente. Trabalhou a mente, você oxigena. Você oxigena, você cresce. Agora, não adianta, se você não estiver trabalhando o seu espiritual, nunca você vai crescer. Se você não trabalhar o seu corpo, que é a sua máquina, você não vai crescer. E a sua cabeça, ela depende do seu espiritual alinhado com o seu corpo. Aí a sua mente flui e você cresce. Sensacional. Exatamente. E uma das coisas que eu sempre coloco, eu já atuo, né, há muitos anos com contratação, com treinamento, desenvolvimento das pessoas. Isso que o Fábio falou faz muito sentido, né? A gente não é, individual, a gente é espírito, mente e corpo, né? Então você precisa realmente trabalhar o seu espírito, você precisa trabalhar a sua mente, né? Que é buscar conhecimento, e sim, você precisa cuidar do seu corpo, praticar atividade física, se alimentar corretamente e sim ter uma boa noite de sono. Não tem. Se você conseguir alinhar isso, com certeza você vai prosperar tanto no seu profissional como no seu pessoal. Não tem como você não ter prosperidade se você faz as coisas certas. Mas na maioria das vezes, nós seres humanos nós acabamos procrastinando e colocando a desculpa em outras pessoas. É do nosso feitio, essa é a verdade. Repito, estou muito grato, né, ao assunto. Nós que agradecemos, Daniel. Puxa vida, fico contente demais, né? Eu acredito muito na vibração que existe, do propósito do universo e do Criador nas nossas vidas, né? Eu tenho certeza que hoje a gente está aqui celebrando, né, uma comunhão interessante sobre isso. Legal? Agradeço mais uma vez, tá bom? Pessoal que acompanhou, que conseguiu assistir, que assistiu todos nós aqui até o final, não esqueçam, vão lá, joinha, né? A joinha às vezes um lugar fica na parte de cima, outro fica na parte de baixo do vídeo. Isso é muito rápido para vocês, mas é muito importante para nós. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, façam perguntas e não esqueçam que o mês que vem nós estamos de volta. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.